apóstolo Pedro, capítulo 2, versos de número 1 a 10. É o parágrafo para a nossa meditação, nós que estamos aí nestes sermões expositivos, na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta. E estamos aí nessa jornada. Amém, queridos? Vamos ler o texto, em nome de Jesus. O texto e vamos acompanhar em nome de Jesus. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, está na Escritura: eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer, não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E o Senhor nos fale ao coração, em nome de Jesus. Queridos irmãos, quero iniciar esse sermão que tem como título a principal pedra de esquina, em algumas versões, ou principal pedra angular, na nossa. Quero iniciar com um exórdio, um pouco diferente, fazendo e contando aqui duas situações inusitadas que experimentei durante estes aproximados 110 dias de isolamento social. 110 dias. Já parou para pensar? Pois bem, começo então com duas situações, lembrando do meu pastorzão lá, Jeremias Pereira, oitava presbiteriana, abrir o confessionário. Deixa eu abrir o confessionário aqui e contar para vocês. Primeira situação, eu faço até uma pergunta para vocês, se você quiser e colocar aí nos comentários, falando sim ou não, pode ficar à vontade. Quem nunca achou nesses 110 dias e pegou o tal coronavírus? Levanta a mão aí na sua casa. Quem não achou que pegou o coronavírus? Eu fui pregar em Barbacena no dia 14 de março. Saímos do culto, fomos comer uma pizza, o pastor e alguns amigos nossos lá da Igreja Presbiteriana de Barbacena. E voltei de madrugada na estrada. Cheguei na segunda-feira, quando começou aquele bombardeio, dia 16 de março, ainda não tinha fechado tudo, mas Jornal Nacional, então, na segunda-feira, até parei.
Não deu para continuar, não. Mas eu falei assim, minha garganta começou a coçar. Eu falei, meu pai amado, deixa eu ficar quieto em casa, não vou ficar perto dos meninos, porque eu estou com esse trem. Quem nunca achou, né? E uma segunda situação, depois passou, graças a Deus. Se pegou também, já passou os 28 dias, agora ainda era 14, agora já é 28 dias de isolamento. Se você pegar o coronavírus, você tem que ficar 28 dias longe de todo mundo. Mas, de acordo com as normas aí, uma segunda situação, que casa não teve um probleminha de relacionamento nesse período, com relação ao tal coronavírus. Todos nós ligamos o achômetro. E tá bom, sabe por quê? Porque até os cientistas ligaram. Até a OMS ligou o achômetro, já viu? Um dia falava um negócio, no outro dia falava o contrário daquilo, não era negando, é o contrário daquilo que tinha falado. Todo mundo. Ninguém sabe o que está acontecendo. Até hoje. Estão tentando fazer pesquisas e mais pesquisas. Será que o coronavírus pega na pessoa segunda vez? Não pega? Como é que é com assintomático? O assintomático passa, não passa, aquela situação. Pode tomar isso, pode tomar aquilo. Não pode. Todos nós ligamos. E lá em casa a gente ligou também. Um ligou para um lado e achou, não pode sair de casa, fique em casa. O outro ligou para o outro, não, tem que sair, que é melhor sair, pegar imunidade, né? É só não chegar muito perto, ter toque, usar máscara. E aí começou, né? A gente que lá em casa não briga mais nada. Relacionamento bem, graças a Deus, louvado seja Deus. Eu nem falei com ela que eu vou falar isso não. Agora vai brigar mais ainda, vou apanhar em casa. Mas a discussão foi essa. E para você entender, eu acho que a Laura começou a ter ciúme do corona. Porque eu saía de casa, onde você vai? Com quem que você vai encontrar? Como é que vai ter aglomeração lá? E aí voltava, como é que foi? De que jeito? E tal, e desse jeito a gente foi caminhando, estamos caminhando até agora, com a graça de Deus. Ano de 2020, já ficou para a história. Mas o que eu queria chamar a sua atenção, independente se você acha para lá ou acha para cá, se você está mais perdido que a OMS, independente de qualquer coisa, nós precisamos entender que aquele que não rejeitou a pedra angular, que não tropeçou, não tropeçou na pedra de esquina, na principal pedra angular, antes foi edificado edifício de Deus, sob essa pedra, sob essa fundamentação que é Cristo Senhor. Você e eu somos propriedade exclusiva de Deus. E se somos propriedade exclusiva de Deus, eu creio que nós não precisamos temer. Precisamos realizar o que está na nossa alçada de correção, de pedidos, de leis, mas viver em paz, mesmo em meio à pandemia. Ou pior coisa que está para vir, meu irmão, sabe por quê? Porque situações piores vão vir. Está escrito. Está registrado nas Escrituras Sagradas. Não tem como fugir. Só se você for levado antes do final dos tempos, antes da grande tribulação, porque nós presbiterianos entendemos que o povo de Deus vai sim passar pela grande tribulação. O arrebatamento, ele acontecerá após a grande tribulação. É assim que a gente interpreta as Escrituras Sagradas. Então não fique achando aí, né? Você pode até achar, são visões diferentes. Todos nós temos que nos respeitar. Mas se formos analisar mesmo criteriosamente a palavra de Deus, Jesus ensinou que os últimos dias serão difíceis, e por serem difíceis, e por causa dos eleitos de Deus que somos nós, esses dias serão abreviados, mas serão difíceis. Mas nós precisamos crer, nós precisamos confiar. Nós não podemos andar temerosos, sabe por quê? Quando nós olhamos para a Escritura Sagrada e a história do povo de Deus, nós vamos a ter
por exemplo, aos 40 anos que o povo de Israel saiu do Egito, andou no deserto. Eles andaram no deserto 40 anos, sem plantar, sem colher, e não faltou nada. Sabe o que é isso, meu irmão? Independente da grande tribulação que pode vir, nós podemos confiar. Somos propriedade exclusiva de Deus. O que eu quero meditar com os irmãos é que esse texto que nós estamos estudando foi escrito por Pedro. Aquele mesmo Pedro que confessou em Lucas 9, em outros textos do Evangelho, que Cristo é a pedra angular. Que Cristo é o Deus vivo que morreu pelos nossos pecados. E com certeza você já teve experiência com esse Cristo Senhor que é bondoso. Não é verdade? Você já experimentou que Ele é bondoso. Pedro fala aqui, queridos, no versículo de número 3, do capítulo 2, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Ele afirma isso. O Senhor é bom, meu irmão. O Senhor é bom. Ele tem cuidado de nós. Ele tem estado ao nosso lado, Ele tem estado conosco dia após dia. E aí Pedro, então, escrevendo essa carta para judeus cristãos da dispersão, como nós vimos aí no primeiro capítulo, que estavam sendo perseguidos, maltratados em meio às dificuldades da época. Notem, lá no primeiro século, no primeiro século, que Pedro escreveu essa carta, já havia perseguições, já havia tribulações. E tem gente achando que não dá para passar pela grande tribulação. Já havia. E aí Pedro então escreve essa carta para esses judeus lá da região, na dispersão do ponto da Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, dizendo para eles assim: fiquem firmes, vocês são propriedade exclusiva de Deus, vocês que creram, vocês que foram edificados nessa pedra angular. E aí ele começa a dizer no capítulo 2 algumas coisas que eu e você temos que tomar como atitude, já que somos propriedade exclusiva de Deus. Quais são elas? Primeiro, despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, hipocrisia, inveja e maledicência. Primeira questão aqui que Pedro, então, fala-nos ao coração é que nós devemos nos despojar, tirar essa roupagem, tirar aquele velho homem que tanto às vezes quer tomar conta do novo homem em Cristo, que foi restaurado em Cristo. Então preciso despojar, porque não fazem mais parte da minha vida. Se eu sou de Cristo, Cristo já habita em mim, e o Espírito Santo habita no meu coração, fazendo de mim o templo do Espírito Santo, como nós vamos ver aqui. Todos esses sentimentos não fazem parte mais da minha vida. Eu preciso deixar de lado, me despojar desses sentimentos. E ele vai dizendo, então, um por um. Primeiro, maldade. Maldade, meu irmão, não faz parte. Você querer o mal do próximo, você querer o mal de uma família, você querer o mal de alguém, mesmo que seja uma pessoa que não gosta de você, não faz parte do cotidiano de um cristão. Larga a maldade de lado. O dolo, o engano, né? Aquilo que vai prejudicar o próximo, larga de lado. Perceba que são questões que ele vai dizer que estão estritamente relacionadas ao relacionamento no horizonte, na horizontal. Meu com as pessoas que me cercam. Maldade não pode haver no meu coração. Dolo não pode haver no meu coração. Mais o que? Ele diz mais: hipocrisia. Hipocrisia. Esse termo que vem da língua original do grego, ele significava o ator. O ator. O ator era assim chamado por esse termo no original grego aqui. Hipócritas. Pois ele trazia uma mensagem, trazia uma encenação que não era de fato dele mesmo.
Era uma encenação, era algo que ele estava apresentando como se fosse uma realidade, mas não é. E as pessoas, e os cristãos, desculpem, não podem viver como atores. Nós precisamos ser transparentes, meus irmãos. Nós precisamos ser o mesmo sozinho, o mesmo no meio do povo. Nós precisamos ser autênticos. Nós precisamos ser pessoas que de fato são a mesma, independente das circunstâncias, independente se tem gente vendo ou não. Hipocrisia, toda essa vaidade de querer mostrar algo que não é. Deixe isso de lado. Deixe também de lado, sabe o que mais? A maledicência. E o que é maledicência, meu irmão? Maledicência. Uma palavrinha, né, que pouco nós usamos hoje, mas que a Bíblia usa várias vezes, que Paulo usou várias vezes, que Pedro usou várias vezes, que João usou. Maledicência. Falar mal do outro. Graças a Deus, eu costumo dizer que nós, como igreja, precisamos vencer. Ainda sofremos deste mal, meu irmão. Eu falo por mim mesmo. Nós sofremos deste mal, mas graças a Deus que nós estamos vencendo. A Sétima é uma comunidade que não... Desculpe falar corretamente. A Sétima é uma comunidade que está vencendo a maledicência. Amém? Estamos vencendo a maledicência. Porque não faz parte do cotidiano cristão. Eu sempre me recordo da maneira que fui criado. E minha mãe, ela sempre dizia, almoço de domingo, reúne todo mundo, né? Senta na mesa, e às vezes vem da escola dominical, o assunto é igreja. E sem querer um assunto solta, né? Minha mãe, cortava na alta. Aqui não se fala mal de presbítero, não fala mal de pastor, não fala mal de igreja. Pois ela estava cuidando dos seus filhos, nós éramos pequenos. E criando filhos, falando mal das pessoas da igreja é complicado, não é verdade? Então, maledicência não pode haver, porque nós precisamos falar bem das pessoas. E se nós tivermos alguma coisa de mal para falar da pessoa, sabe o que a gente tem que fazer? Falar com ela, em separado. É isso que a Bíblia nos... Se você está vendo que o irmão está errado, chama ele separadamente e fala com amor. Eu sei que é difícil, ainda mais agora, que tem processo, que tem isso, tem aquilo. Mas você fala com amor. E eu falo que conversar, fazer uma crítica construtiva, que é melhor do que um elogio, sabia disso? É melhor você receber uma crítica do que um elogio. Diz o filósofo que mais valem 100 críticas, mesmo que elas não sejam construtivas, do que um elogio, porque o elogio nos paralisa. Tá bom demais. A crítica nos faz pensar e crescer. Só que hoje em dia, para fazer uma crítica, você precisa trabalhar essa crítica como se fosse um elogio para a pessoa receber e colocar em prática. Mas é assim que nós precisamos viver. E é isso que Pedro, está falando para esses irmãos. Despojando, tira isso. E aí no segundo versículo, ele vai entrar com um segundo assunto. Depois que você despojar dessas situações, você deseja ardentemente o quê? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Como crianças. Recentemente na escola dominical passada, nós falamos aí dos exemplos que a Bíblia faz em referência às crianças. E a Bíblia costuma dizer exemplos tanto de forma negativa como de forma positiva. E aqui é um exemplo de criança no sentido positivo. A criança, ela deseja ardentemente, o bebê recém-nascido deseja ardentemente o leite, o colo da mãe, o leite materno, não é verdade? E deixa uma criança com fome, ela vai berrar e ela vai desejar ardentemente
ela vai chorar mesmo. Eu já tive 2 filhos, eu sei como é que é. E se não tiver leite numa mamãezinha, tem que dar um complemento lá, porque senão, né, a criança chora mesmo. E assim, meus irmãos, Pedro está dizendo, depois que você despojar, tirar essa roupagem, deseja ardentemente o genuíno leite espiritual, o colostro de Deus, que é o leite mais puro ali da mamãe, não é verdade? E aí você deseja esse leite espiritual, que é o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Desejai ardentemente como crianças o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Por ele, por esse leite que é a palavra de Deus, aqui uma referência que Pedro faz, uma comparação, uma parábola que Pedro faz em referência à palavra de Deus. Por isso nós precisamos crescer, por isso nós precisamos aprender, por isso nós precisamos ardentemente desejar e buscar, conhecer e ler, e estudar, meditar. Não somente a Bíblia nos ensina, nós estávamos falando hoje disso, a Bíblia não nos ensina somente a ler, é ler e meditar na palavra de Deus e depois colocar em prática. Pelo contrário, se é que tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, pois o Senhor é bom, meus irmãos, e tudo que Ele tem para nós é extremamente importante para nós, assim como eu disse aí do leite colostro, que é o leite mais substância, o primeiro leite, o primeiro alimento do bebê, assim é a palavra de Deus, é substância para a nossa vida. Quem tem, meu irmão, eu de vez em quando pego a minha Bíblia, eu oro, e eu coloco a mão assim, e falo assim, Senhor, eu tenho a Tua palavra nas minhas mãos. Eu tenho tudo que eu preciso. Não somente para ser feliz e satisfeito. Eu tenho tudo para também ser uma pessoa usada pelo Senhor, para a glória do Senhor. Pois eu tenho a Tua palavra. Só que adianta ter e não desejar, e não beber, e não saciar com essa palavra? É isso que nós precisamos entender, meus irmãos. É a questão toda. Tem uma ilustração, por exemplo, de um copo sujo com areia. Já viu um copo sujo com areia? Se você for tentar limpar, você não consegue limpar se não jogar um jato d'água? Não fica sempre um farelinho. Agora, se você jogar aquela água, vai varrer o copo. Assim é a palavra de Deus, ela varre o nosso coração. Ela vai despojar esse velho homem. Ela vai alimentar a nossa vida. Ela vai encher nosso coração de paz e de alegria e de unção do alto, sabedoria de Deus. E aí, meu irmão, Pedro começa agora a tratar de um assunto muito importante para todos nós, para aquela igreja da época e para todos nós, a igreja de hoje. Ele vai começar a ministrar ao coração do povo a questão de quem é Cristo. Neste quesito aí de despojar e desejar, de esvaziar de uma coisa e se encher de outra. Cristo, qual é o papel de Cristo nisso tudo? Aí o verso 4 vai dizer o seguinte: chegando-vos para Ele, para Cristo, a pedra que vive, pois Ele morreu e ressuscitou, rejeitada, sim, pelos homens, rejeitada, sim, pelas pessoas deste mundo, mas para com Deus, eleita e preciosa. Olha que tremendo, meu irmão. Depois de desejar ardentemente o genuíno leite espiritual, Pedro nos conclama a chegarmos para Cristo, a pedra que vive, que está no controle de todas as coisas, que reina sobre todas as coisas. E aí, uma vez que seus eleitores haviam recebido a palavra permanente de que a salvação dos últimos dias havia chegado, Pedro então, doravante, após dizer que esse Senhor que nos deu essa salvação é bom, como nós sabemos que Ele é bom, e você pode ter certeza disso, que qualquer um sabe que Jesus é bom, mesmo negando. Você quer ver uma pessoa que nega falar que Cristo é bom?
Mesmo ateu, solta um pitbull perto dele. Mesma hora. É Cristo que vai clamar. É Deus que vai chamar. Não é verdade? Qualquer ateu vai gritar pelo poder de Deus. E é assim, meus irmãos. Nós sabemos. E nós sabemos e já conhecemos. Pois temos a palavra de Deus em nossas mãos. Então, Pedro conclama esses irmãos para agora se achegar a Cristo. É o terceiro ato que Pedro me chama a mim e você. Despojando, desejando, chega a Cristo. A pedra viva. Que os homens rejeitaram. E por rejeitarem, olha o que aconteceu com eles. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois está escrito, eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Você já deve ter ouvido Isaías falando na palavra que a mensagem de Deus não volta vazia. Sabe por que não volta vazia? Pois a palavra de Deus, ela alcança o objetivo de salvar ou também de condenar aqueles que o rejeitam. É isso que nós aprendemos aqui. Quem rejeita já está condenado. E se Deus não tiver misericórdia, a pessoa se arrepender, enquanto há vida, enquanto se pode achar, enquanto está perto, enquanto Cristo não voltou, ou nós não fomos levados, é para o inferno que vai. Então, há duas espécies de pessoas aqui ressaltadas com relação a essa questão da pedra. É importante lembrar também essa questão da pedra, pois este trocadilho foi o mesmo trocadilho que Jesus usou com Pedro, na confissão que nós lemos no começo do culto, de Lucas 9:18, quando Jesus pergunta para os discípulos, e vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro, mais afoito, como sempre, lhe responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus, então, com toda a sua sabedoria, e sapiência, e poder, e graça, e inteligência, ele diz assim, Pedro, ele usa o nome de Pedro, Petrus, de onde vem a palavra pedra, e faz um trocadilho dizendo, sobre esta pedra, não sobre esta, é sobre esta pedra que eu edificarei a minha igreja, sobre esta confissão. E aí Pedro vai relatar essa mesma confissão que ele fez lá atrás e que Jesus o ensinou, aqui agora, o mesmo Pedro, que foi lapidado, que foi trabalhado por Deus, assim como eu e você temos sido trabalhados, meu irmão, não sei qual estágio do seu caminhar com Cristo você está, se está longe ou está perto de Cristo, mas eu tenho uma certeza, meu irmão, se você é eleito de Deus, Deus está trabalhando no seu coração, não adianta fugir, não adianta negar, Ele vai te trazer de volta como trouxe Pedro, Ele vai te trazer, porque você é eleito dele, Ele vai trabalhar. Foi assim na minha vida, 5 anos de rebeldia, querendo fugir, querendo ir para cá, querendo ir para lá, e aí Jesus trazia, e eu mesmo assim eu querendo fugir, até que eu disse, não tem como, eu estava igual Jonas, já caindo dentro da barriga do peixe, não tem como, meu irmão, você está fugindo, você está tentando escapar, se você às vezes está achando que é ruim, mas não tem lugar melhor para você estar, do que na presença e ser edificado pela pedra viva, pela pedra angular, que é Cristo Senhor. Não tropece na pedra, seja edificado na pedra. Nós estamos aqui, alguns estudantes de arquitetura, aqui no templo, tem pelo menos uma, e arquitetura, engenharia, sabe muito bem o que está escrito aqui. Principal pedra fundamental, todo templo presbiteriano, a maioria deles, vai construir um templo, não sei se aqui na 7ª Folha aconteceu assim, você que está aí nas antigas aí, faz uma pedra
faz uma cerimônia de lançamento da pedra fundamental. Coloca até uma Bíblia lá, em homenagem. Lá na primeira, lá naquela torre que tem ali, tem lá. Eu era pequeno. E depois, porque eles tiraram a pedra para construir o segundo templo, né? Eu lembro direitinho. O culto do lado de fora, todo mundo no terreno ali. A pedra angular é de onde a construção vai sair e vai ser sustentada. De onde há a sustentação da igreja, meu irmão? É Cristo. Em 807, o bispo de Roma trouxe um entendimento de que lá na França, na verdade esse entendimento aconteceu lá na França, depois que você pesquise, lá pelos idos de 800, eles fizeram um entendimento, um documento, de que Cristo estava dizendo que Pedro era a principal pedra. Sobre a pedra, Pedro estava sendo edificada a igreja e Pedro então foi o primeiro papa. E assim começou a questão da sucessão papal, que já existia desde os 600, o ano 613, se não me engano, Bonifácio foi declarado o primeiro papa da igreja de Roma. E aí eles trouxeram esse papado para Pedro. Mas Pedro está dizendo aqui, afirmando aqui, meu irmão, que quem é a pedra angular é Cristo. E é por isso que a igreja está firme até hoje, porque não foi Pedro, Pedro é homem, como eu e você, apesar de ter sido um grande homem de Deus, de ter morrido pelo Evangelho, ter sido crucificado de cabeça para baixo, foi um mártir de Deus, mas na glória não é dele. Ele fez pela graça de Deus. E aí, meus irmãos, a gente caminhar aqui, no entendimento, caminhando para o final do culto, essa pedra que serviu de tropeço para muitos, mas de edificação para outros, foi posta para que eu e você recebêssemos essa palavra aqui. Vós, porém, e sois edificados na pedra viva, sois raça eleita, uma raça que foi eleita por Deus antes da fundação do mundo, como Paulo diz em Efésios. Vocês são sacerdócio real. Sabe o que é isso? Sacerdócio real. Se você estudar a fundo esse termo aqui, é a ideia de que não somente você é um sacerdote, mas o termo grego vai trazer a ideia de que você é um santo dos santos. É mais forte do que um sacerdote. É o santo dos santos. Sabe o que significava o santo dos santos? Para o povo de Israel, para o povo da antiga aliança, era onde Deus habitava. Era onde Deus curava, era onde Deus sarava, era onde Deus perdoava, era onde Deus agia. Lá estava a Arca da Aliança, lá estava a presença de Deus. Sabe onde a presença de Deus está agora? Dentro de cada um de nós. Nós somos sacerdócio real. Nós somos nação santa, fomos santificados, purificados, perdoados pelo Senhor. Nós somos. É uma série de coisas aqui. Nós somos mais o que? Propriedade, povo de propriedade exclusiva de Deus. Que tremendo, meus irmãos, que tremendo. Com qual objetivo? Com qual propósito? Qual é o propósito de termos recebido tudo isso, de sermos a habitação do Divino Espírito Santo, de sermos cheios de Deus e por ser cheios de Deus podermos fazer alguma coisa? Qual o propósito? A fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas, onde nós andávamos outrora, sem Cristo nesse mundo, para a sua maravilhosa luz. Nós agora que temos os olhos desvendados, nós agora que fomos limpos e voltamos a ter relacionamento com Deus que foi quebrado lá no Éden, ainda não completamente como será no céu, mas nós já temos livre acesso a Deus. O véu já se rasgou de alto a baixo, significando que do céu Deus fez isso. Porque é Ele quem elege, é Ele quem morre, é Ele quem cura, é Ele quem restaura. Nós apenas aceitamos pela graça e essa aceitação também vem pelo poder do Espírito Santo. Amém, meus irmãos? Para proclamar, para pregar, prega, meu irmão, prega, minha irmã. Viva essa palavra. Vós sim, antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia,
Mas agora alcançamos misericórdia. Amém. Nós alcançamos. Não pelos nossos merecimentos. É um paralelo. Pedro, assim como Paulo, em Romanos 9, fala de uma aceitação após o exílio, de uma libertação de Deus, das trevas para a sua maravilhosa luz. E nós agora tornamos, nós que não éramos seu povo, nós agora somos povo de Deus, propriedade exclusiva de Deus, edificados sobre a principal pedra angular. Vamos orar? Em nome de Jesus. Se você quiser na sua casa ficar de pé para essa oração, você que talvez ainda não está tentando rejeitar, como se pudesse, como se desse. Uma das pilares da doutrina reformada é que a graça de Deus é irresistível. Você vai fugir, até não ter como fugir mais. Conheço vários exemplos que fizeram assim. E viveram vida ruim, viveram vida perdida. E só passaram a viver depois dessa salvação. Vamos viver de verdade. Declare Cristo como seu Senhor. Seja edificado sobre a pedra angular. E se você já é edificado sobre essa pedra e quer viver a vida na luz, desejando, despojando e desejando ardentemente a palavra, a graça de Deus, fica de pé no seu lugar também, onde você estiver aí na sua casa. Vamos orar juntos. Santo Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, aqui estamos nós, ó Deus. Há pessoas que nesse momento estão declarando: Jesus Cristo, Tu és o nosso Senhor e Salvador. Confessamos o Teu nome como rocha, Redentor, nosso Salvador. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que seja um momento de festa de Deus, pois há festa nos céus quando um pecador como nós se arrepende e confessa a graça de Cristo. Aleluia. Aleluia. Que seja tempo também de despertamento espiritual. Coloque esse desejo no nosso coração, Pai. Desejo como de crianças recém-nascidas que desejam ardentemente pelo leite materno. Nós queremos a Tua palavra, a Tua graça, a Tua unção, mais de Deus. É isto que nós desejamos. Queremos proclamar, queremos viver para pregar, pois o Senhor nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Nós que não éramos povo, e agora somos povo. Nós que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos. Louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Que bênção, meus irmãos. Precioso. Como diz o hino, preciosas são as horas, né?